Olá, hoje vamos falar em música, canto coral, trabalho da voz e mais recentemente descoberta do universo cigano. O meu entrevistado de hoje é paciente, reto e idealista. Natural de Taquara, filho do seu Arthur e da Doniara, é bacharel em música, habilitado em regência. Ele é casado com a Juliana e proprietário de uma escola de música. Além disso, o pai da Ida e da Xerezade, suas duas gatas, é diretor artístico da Patrim Caravana Cigana, cartomante e focalizador de grupos xamânicos. Hoje teremos uma conversa de peso com Júlio César Apolo. Seja muito bem-vindo, Júlio, para essa conversa de peso. Prazer te receber aí para conversar desses assuntos todos aí, que às vezes para nós, que não vivemos isso, são coisas muito estranhas, assim. Tu vai ter que me explicar exatamente o que é isso, né? Mas começa falando de ti, natural de Taquara. Muito rapidamente. Veio para Novo Hamburgo muito cedo. No Brasil só tem um grupo de Apolos que é em Poço Fundo. Poço Fundo hoje é uma localidade de Parobé. Tá bem. Não, ou de Nova Hartz, não tenho certeza. Mas era município de Taquara. Pertencia. E ali em Poço Fundo, na beira do rio, surgiram os Apolos. Nós não temos certeza exata da procedência dos Apolo. O registro mais antigo que encontramos foi do Iosef Apolo Cesário, nascido em Luxemburgo, lá por volta do ano de 1815, 1820. Conseguiram ir longe, então, nessa busca? Sim, mas a gente não tem certeza de que se esse foi o único imigrante que veio com esse sobrenome. Né? Mas, de qualquer maneira, tem um Apolo espalhado pelo Brasil inteiro, mas todos eles saíram de Poço Fundo. São filhos dessa mesma casta aí. Isso. E em Poço Fundo só tem duas famílias, tem os Apolo e os Amaral. Olha só. Continua sendo, então... Continua sendo. Tu vai no cemitério de lá, só tem Apolo e Amaral enterrados. Cemitério quase particular, então, é verdade. Fica no alto de um potreiro, sabe? Tu quer visitar o cemitério, tu chega na estrada, assim, e o portão de ferro está com cadeado. Esse portão dá acesso a um potreiro, e o potreiro é uma colina, né? Tem outro nome aqui no sul. Enfim, é uma colinazinha, está lá no alto. É uma coxilha. No alto da coxilha está o cemitério, com a cerca do cemitério. Então é cena tradicional. Aí tu tem que andar meio quilômetro para frente para ir na casa da zeladora pedir a chave. E aí tu tem que vencer as vacas que estão pelo caminho. Tá bem. Curiosíssimo. É muito interessante. Tu vieste muito cedo para Novo Hamburgo, aos 5 anos, né? E aí, sim, mas eu vim não de Taquara, eu vim de Erechim. Porque o meu pai, a família Apolo é da minha mãe. A família do meu pai é Brunello. Certo. Minha mãe separou-se do meu pai, eu tinha 4 anos e meio. Tá bem. E eu fui registrado aos 6 anos com o nome da minha mãe. Olha só. Nunca chegou a pensar, pedir esse sobrenome Brunello, não te faz falta? Não, o sobrenome Brunello a gente já chegamos ao imigrante há muito tempo atrás. Porque a imigração italiana é mais fácil de pesquisar do que a imigração alemã. Mais registros, né? É mais recente, inclusive, né? E aí o nono chegou da Itália e se estabeleceu em Garibaldi. De Garibaldi, então, o meu avô, filho do nono Marcos, foi para Serafina Corrêa. E lá em Serafina Corrêa, a família... E aí meu pai e a minha tia, uma das minhas tias, foram para Erechim. Então... meu pai conheceu a minha mãe em Porto Alegre, que ele era filho adotivo de uma família porto-alegrense. E eu nasci ali na região de Poço Fundo, porque o meu pai era funcionário da Varig, e até onde eu soube, ele roubou alguma coisa na Varig e estava meio refugiado, né? Ele foi se esconder por ali? Foi. Meu pai era comissário, né? Então ficaram, acho que um tempo ali naquela terra, né? Da família, e depois foram para Erechim. E aí de Erechim que eu vim para Novo Hamburgo.
o amor à música foi uma coisa que não foi tão cedo na tua vida. Ele nasceu, Foi cedo sim. Foi cedo sim. O problema é que a minha avó materna era da Assembleia de Deus. E ela morou alguns anos comigo, com a minha mãe. Então ela estragava os rádios da casa, né? Eu tinha os instrumentos de brinquedo, ela quebrava os instrumentos de brinquedo, né? Então ali criou uma espécie de cisão na minha vida, né? Isso foi por volta de 7, 8 anos de idade, por aí assim. E a partir dali eu vi um hiato até lá por volta dos 19 anos. Por conta da influência da minha avó, né? Por conta desse negativismo dela em relação à na demonização, satanização sim, da coisa. Sim. Eu creio que hoje, porque eu trabalho muito com músicos religiosos, né? Hoje as igrejas... De todas as igrejas. De todas as igrejas. Católicos, inclusive não cristãs. Inclusive igrejas não cristãs. As igrejas neopentecostais, hoje, elas estão um pouco mais brandas nesse aspecto. Né? Muito embora muitas delas ainda só façam música religiosa, mas tu vais olhar a música, só o texto é religioso, porque a música é profana. Profana e totalmente comercial. Claro, sim. Não, isso é outro aspecto. Né? Tem um pastor que eu gosto muito de ver no Facebook, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem ele faz assim entrevistas, né? Com relação à música gospel, e os descaminhos e os bastidores da música gospel. Mas desnudando a coisa realmente? Sim, contando fulano, beltrano, cicrano. Perfeito, é justo. Tu foste daí estudar música no ensino médio. Hoje no ensino médio, né? Na época era segundo grau. Eu estava fazendo análises químicas no 25 de julho. E eu era um excelente aluno, eu rodei 3 vezes no segundo ano. Porque eu detestava aquilo, né? Odiava aquilo. Até que um amigo meu, que na época faleceu ano passado, Paulo Saul, uma grande figura. Ele era orientador pedagógico no Pasqualini e era músico amador, um excelente acordeonista. Ele disse, Júlio, sabe que eu estava examinando as coisas do Estado e no sistema educacional do Estado tem essa previsão desse curso técnico musical. E aí eu pensando que a gente podia implementar ele aqui no Pasqualini. Aí ele buscou uma parceria com o Mauro Harf, que era proprietário da Musicinos antigamente. Certo. E aí fizeram a parceria, a Musicinos, com o Estado. O Mauro chegou a contar essa história aqui para nós, maravilha. E as aulas da grade geral eram dadas lá no Pasqualini. E as aulas da grade musical eram na Musicinos. Então foi uma parceria. Então chegou a ser regido pelo Osório Stoffel? Fui. Mas não no 25 de julho? Não, eu cantei com o Osório Stoffel no Atiradores. O Osório e eu, nós tivemos uma desavença muito grande, isso no meio coral, todo mundo sabe. Né? E dali, isso fazem uns 20 e tantos anos. Dali para diante, nunca mais conseguimos fazer as pazes, né? Mas está na hora, talvez, porque o seu Osório está com a idade bastante avançada. Mas não faleceu, o Osório? Tem tempo que faleceu? Eu tinha a impressão que não. Eu não tenho certeza. Eu vi não faz muito tempo o seu Osório. Mas bem vovozinho. Mas nas últimas vezes que eu soube dele, ele não estava bem. Assim, exatamente. Né? Mas eu penso que é uma coisa que já não faz a menor diferença. Não te sente, né? Acho que nem ele. Perfeito. Foi uma coisa que ficou no passado. Nós fomos um para o outro pedra no sapato por um bom tempo. Bom que está superado então isso. E aí tu foste para a URGS, em vez de terminar o curso técnico ali, tu não buscou o canudo, foi direto te formar graduar em música. Sim. Inicialmente eu entrei para o curso de composição, porque o curso de composição era e é ainda o mais completo teoricamente, porque se espera do compositor que ele seja um pensador, né? Diferentemente dos outros músicos que são intérpretes. Assim como o regente é um intérprete. Né? E se espera do compositor que ele tenha o que dizer. E que ele conheça todas as práticas e técnicas musicais. Não é uma máxima na música hoje em dia, né? Mas as pessoas não entendem bem isso, né? Tem bastante gente compondo um monte de coisa que não tem nada a ver com isso, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem essa distinção que tem em outros países entre o composer e o songmaker. Ok. Né?
Então é essa a diferença. O Sonmaker que tem um monte de... O Sonmaker é um cara digno, tem excelentes compositores de música popular, assim, geniais, né? Mas a habilidade dele é diferente da habilidade do compositor. Tu consegue conviver com essas harmonias novas todas, funk, com toda certeza. Valoriza movimentos delas? Algumas sim, outras não. Tem que se dar conta que muitos desses movimentos eles não são musicais, são sociais. Assim como o rock. Perfeito. O rock não é uma inovação musical, o rock foi um movimento social. Foi uma grande ruptura para Claro, sim. Né? E aí com a sua música própria, né? Se tu pegar, por exemplo, o hip hop, que tem o rap, né? Tem gente que torce o nariz pro rap, que não é música. Eu também acho que não é música, acho que é uma declamação bonita. Mas enfim, opinião minha, né? Mas é a cara sonora daquele povo, né? É o grito desse povo. É a cara sonora deles. Né? Isso foi fácil para te compreender de cara? Foi. Eu tive a felicidade de, nos primeiros anos de faculdade, acho que já no primeiro ano, eu entrei em 85, na URGS, acho que no primeiro ano, eu assisti uma oficina do José Miguel Wisnik, um grande nome da música brasileira. E o que ele estava trazendo para a gente chamava-se O Som e o Sentido. E o Wisnik sempre foi assim, que desmonta as coisas, né? E ele apontou uns caminhos interessantes nessa direção. Né? E eu tive assim contato com músicos muito interessantes que têm essa... Na verdade, essas segmentações ideológicas não existem no meio dos músicos. Existem no meio dos diletantes, talvez. Né? Interessante essa diferenciação que tu faz. Como é que foi essa tua vinda daí para o mercado? Formado músico pela URGS, formado regente? O mercado foi antes, né? Tu já vivia o mercado? Sim, o mercado foi antes. Olha, é raro tu encontrar alguém que se forme em música que já não tenha uma carreira estabelecida no mercado. Né? Até porque no meu caso, no curso de regência coral, tu precisas terminar o teu curso com um recital. A maioria dos cursos que a gente conhece te pedem que faça um trabalho de conclusão, que é uma coisa que tu escreve quilômetros e não para mais de escrever. Né? Nos cursos de performance, não tem sentido fazer isso. Perfeito. Então, tu organiza uma récita. E todo o teu último semestre é a organização dessa récita. Porque isso dá um trabalho imenso tu organizar um concerto. Né? Qual foi a tua escolha? Olha, na época eu trabalhava com o Coral Municipal de Igrejinha, trabalhava com o coro da Ascensão aqui de Novo Hamburgo, eu fiquei 12 anos, acho que naquela comunidade. E quem mais foi junto? Acho que os coros que eu trabalhava foram esses dois, e mais os coros do departamento de música. E o repertório? O repertório era variado, eu nem lembro muito assim, eram as coisas que a gente trabalhava na época com os coros, né? Então aquilo que aquele coro fazia, que dava para juntar os dois, né? A gente propunha, olha, tem isso, daí o orientador olhava, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. E aí tu, pertinho do final do semestre, tu fazia uma coisa chamada prova liberadora. Tu apresentava esse recital, não em formato de recital. Como eu trabalhava com coro sacro, aí nós levamos os dois coros que participaram da minha formatura na igreja metodista no centro de Porto Alegre, porque o meu orientador era metodista. Então foi a oportunidade de fazer num culto deles, né? Então aquela foi minha prova liberadora. E é ali que tu recebe o grau. Perfeito. O concerto depois é mais a coisa festiva, né? Perfeito. O que se representa para nós ter o canto coral como um patrimônio cultural nosso? Essa nominação, realmente, né? Essa formalidade. Tem um historiador aqui da região, o seu Lúcio Fleck. O Lúcio Fleck escreveu um livro muito bonito, A Saga do Vale. E na Saga do Vale ele conta toda a história da imigração alemã, desde lá da Princesa Isabel. Né? Mas ele tem um texto que é luminoso, assim, dentro do livro dele, que ele conta que o imigrante... no sábado de tarde, na venda, tomando uma cerveja. Aí eu me lembro da frase que
o álcool subia para a cabeça e as canções desciam para o coração. E aí eles cantavam, porque era natural para o alemão cantar. Uma das coisas mais típicas da alma alemã é o canto coral, o tiro, a ginástica. Esses são os clubes que se formaram por aí, né? É verdade. Então, o alemão cantava porque ele cantava. E aí, cantando, ele espantava a saudade da pátria que ficou para trás, né? E aí, nas colônias alemãs, o canto coral é uma das coisas mais importantes da cultura. Vamos falar um pouco dessa nova cultura, dessa coisa que me diz que é relativamente recente na tua vida, que é esse movimento cigano, que é tudo que envolve essa cultura. Sim. Mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com Júlio Apolo